Olá! Neste vídeo você vai ver a gravação de um seminário de web que eu fiz sobre o livro de Freud e Breuer, Estudos sobre Histeria. Neste livro é abordado o famoso caso clínico de Ana O, entre outros. E é um livro considerado a ponte entre os primeiros escritos de Freud e o desenvolvimento da técnica psicanalítica. E se você gosta de psicanálise, não deixe de assinar o canal para não perder nadinha. Bom seminário! Sou Alês Clapp, sou psicanalista, diretor da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Melanie Klein. Minhas redes sociais, /Alês Clapp. A gente está disponibilizando o História da Histeria, que é o que precede este, e até o próximo, os dois já devem estar publicados, tanto História da Histeria quanto este. Tá? Então é só se inscrever lá no canal. Antes, alguns avisos. Estão abertas as inscrições para o programa de formação em psicanálise, às terças, das 20 às 22h30. O Márcio vai colocar aqui o link da formação. E estão abertas também inscrições para o nosso atendimento em psicanálise por um valor mais acessível. O Márcio também vai colocar para vocês aí o link. Bom, eu queria começar. Esse vai ser um seminário um pouquinho mais longo, ele vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte eu vou fazer algumas considerações sobre estudar Freud, ler Freud, que eu acho que é preciso, vai ser só nesse webinário que eu vou fazer isso, nos demais eu não vou fazer, mas como praticamente esse ano inteiro vai ser dedicado às obras de Freud, eu acho interessante a gente fazer uma pequena reflexão do que é estudar Freud. Depois eu vou fazer um apanhado de 3 casos clínicos, Ana O, M. von N e Elizabeth von R, onde eu vou mostrar um pouquinho do conteúdo teórico e técnico que tem nesse livro. Eu procurei condensar isso nesses 3 casos clínicos, onde eu também vou fazer algumas críticas em relação à metodologia, a questão da técnica. Tá? E, por fim, que é muito interessante neste livro, eu vou, na minha opinião, mostrar para vocês o que eu considero a pepita de ouro do livro, a parte mais importante do livro e aonde, para mim, se inicia a psicanálise. Tá? Algumas pessoas colocam que seria aqui uma evolução da técnica, etc., etc., para mim é quase um acidente, não é bem um acidente, né? Mas você tem que esperar até de um livro deixa eu ver aqui, página que tá. É muito interessante isso, porque lá na página, o livro ele vai mostrar a sua pepita de ouro na página 312, de um livro de 316 páginas, ou seja, 4 páginas antes do final, o grande Freud aparece. O gênio freudiano aparece. Tá? O livro é História da Histeria. Estudo sobre histeria. Tá? É o tema do webinário de hoje, Estudo sobre Histeria. Tá? É o tema do seminário de hoje. Eu quero começar com 3 frases que vão, espero eu, que a gente possa de alguma forma, pensar um pouquinho nelas, que elas apareçam na mente de vocês durante este webinário. A primeira frase é do James Stretch. Um dos principais atrativos do presente volume é que ele nos permite rastrear os primeiros passos do desenvolvimento desse instrumento chamado psicanálise. O que ele nos relata não é simplesmente a história da superação de uma série de obstáculos, é a história da descoberta de uma série de obstáculos a serem superados. Por isso que eu digo que a pepita de ouro está no final. Né? Que aí sim aparece, se impõe a psicanálise a Freud. Né? Ele procura num lugar, ela aparece no outro. É muito interessante nesse livro. E depois eu tenho uma frase do Freud, dizem que é do Freud,
Dizem, eu não achei isso em lugar nenhum da obra do Freud, tá? O homem é escravo do que fala e dono do que cala. Quando Pedro me fala de João, sei mais de Pedro do que de João. É muito interessante esta frase que dizem que é do Freud, mas não é do Freud. Mas a gente vai usar muito isso no webinário de hoje. Eu não vou ficar repetindo depois essas frases, só quero que vocês repercutam essas frases durante este webinário. E uma frase do Peter Gay: Freud não lia Freud. Essa é fenomenal. Essa frase o Peter Gay disse no comentário sobre a invenção da psicanálise, da Elisabeth Roudinesco. Bom, eu quero entrar primeiro em algumas questões preliminares sobre o estudo de histeria e também sobre o estudo da obra freudiana. Bom, primeiro, o que é um caso clínico? Um caso clínico não é um relato pormenorizado de um caso. Um caso clínico é quando um analista ou alguém, vamos colocar aqui um analista, ele está estudando um determinado assunto e ele usa um caso clínico para demonstrar a sua teoria. Isto aqui é um caso clínico. Ele já tem uma certa teoria e aí ele usa um caso clínico para demonstrar a sua teoria. O que é importante a gente entender aqui? Tem duas formas de fazer ciência. Na psicologia, você aqui muito resumido, muito básico no que eu estou dizendo. Que é, primeiro você tem um modelo, aplicar o modelo e ver se ele funciona. É o que foi feito neste livro. O segundo é você ir para um laboratório, fazer testes e tirar conclusões desses testes. Não é isso que foi feito nesse livro, não é isso que é feito na análise. Tá? A gente sempre tem modelo, teste, né? E através dos casos clínicos a gente vê se esse modelo funciona ou não. Caso não funcione, a gente ajuste. Isso é uma questão sobre o que é um caso clínico, porque às vezes, não, mas aconteceu isso. Isso não é tão importante assim. Né? A gente entender qual é a teoria que o autor estava tentando demonstrar através daquele caso. Isso aqui é mais importante. É quando Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João. Tem gente que está atrás da Ana O quando deveria estar atrás do Freud, Breuer, ou né, desses autores. Né? O Ana O, no caso do Breuer, deveria estar atrás do Breuer, Elisabeth deveria estar atrás do Freud, e ficar discutindo a Elisabeth em si. Isso não tem muito sentido quando a gente pensa em caso clínico. Uma outra coisa é a sombra de Freud e a religião psicanalítica. Esse é um tema complicadinho, né? Porque aqui já foi. Porque o que acontece? Freud é um monumento, Freud é um gênio. Freud, para vocês terem uma ideia, é mais procurado no Google do que psicanálise. Né? Tamanha sombra do Freud. Então, quando a gente fala do Freud, a gente sempre está batendo com uma figura muito idealizada. Esse é o meu ponto aqui. Uma segunda coisa, quando a gente fala também do Freud, vou trazer aqui um trecho da comunicação preliminar, que é a primeira parte desse livro. Olha a frase. Tá? É que verificamos, a princípio, com grande surpresa, que cada sintoma histérico individual desaparecia de forma imediata e permanente, quando conseguimos trazer à luz com clareza a lembrança do fato que havia provocado e despertar o afeto que o acompanhara. E quando o paciente havia descrito esse fato com o maior número de detalhes possível e trazido o afeto em palavras. Quem que não quer fazer um tratamento desse, gente? Olha a venda. O cara era um gênio do marketing. Só que só tem um detalhe, isso não funciona. Só tem um pequeno detalhe, isso não funciona. Né? Isso a gente não pode dizer que seja psicanálise. Né? E também não pode dizer que funciona. Então, é um outro detalhe também da questão freudiana. Né? Ela tem uma personalidade, uma escrita extraordinária. O Freud escrevia como ninguém. E se a gente se deixar seduzir pela escrita freudiana, a gente compra ideias que às vezes a razão não... Né? O simples raciocínio, o bom senso, a gente falaria, bom, isso eu não compro como ideia. Né? Ainda sobre a questão
do Freud e a religião psicanalítica. Isso tem a ver com a questão do movimento psicanalítico, porque muitas vezes a gente trata a psicanálise como religião e o movimento como se fosse uma igreja. Eu posso trazer aqui o exemplo de Lacan, eu posso trazer aqui o exemplo de Melanie Klein, eu posso trazer o exemplo de Bion, estou só colocando a foto de Lacan, para falar de 3 coisas. Por exemplo, Klein precisava dizer o tempo todo que era freudiana, mesmo quando estava contradizendo Freud, tinha que inventar alguma coisa para dizer que... Vocês estão com áudio, gente? Tem áudio aí? Sim? Ok, então é algum problema com a pessoa. Klein tinha que o tempo todo ficar arrumando e torcendo teorias para mostrar que ela é freudiana, quando na verdade ela estava discordando do Freud. Lacan precisou dizer que estava fazendo um vetor na Freud, só que o resultado do que ele coloca como sendo psicanálise, Freud não reconheceria provavelmente como psicanálise, para não terminar uma sessão em 10 minutos. Então tem muitas... Não estou dizendo que isso está errado, tá, gente? Não quero colocar isso. Eu quero mostrar um outro movimento. Bion também escreveu, começou a gerar um mal-estar na sociedade britânica que precisou ter um destino. Quais foram os 3 destinos? Melanie Klein foi um pouco mais esperta e sobreviveu. Lacan não foi tão esperto assim, foi expulso da IPA. E o Bion, antes de ser expulso, ele se expulsou e foi morar pediu transferência e foi morar na Califórnia. Ou seja, o movimento psicanalítico, às vezes, quando ele age como uma religião, que você só pode fazer alguma coisa de um determinado jeito, tem um lado interessante que, né, você mantém, né, você pensa muito antes de mudar, isso é um ponto bom, mas de um outro jeito você pode cristalizar as coisas e, sim, não tem outra palavra para utilizar, porque quando você idealiza uma pessoa, Freud, você trata o psicanalista como se fosse uma religião, você emburrece pessoas. Esse é um outro detalhe importante quando a gente trata Freud. Para vocês entenderem a dificuldade de quem se propõe a fazer leituras críticas de Freud, se defronta. Porque no imaginário, Freud é você é prefeito e você fazer alguma crítica, é como um cristão falar que Cristo errou, ou Cristo cometeu um equívoco, ou Cristo fez alguma coisa que não deveria ter feito. Então, né, isso não cabe para um cristão, mas por que um psicanalista não pode fazer isso? Então, quando você percebe que alguns parece que geram um mal-estar na pessoa fazer uma crítica a Freud, você está diante de um fenômeno religioso. Ainda tem uma outra possibilidade crítica, que é dizer, se você fizer uma crítica a Freud, o seu édipo não é bem resolvido. Eles adoram fazer isso. O fato de eu ser grato ao meu pai não quer dizer que ele seja perfeito. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Idolatria não cabe aqui, tá? E outro fator, ainda sobre essa dificuldade de falar sobre Freud, é que muitas visões ao mesmo tempo se juntou à questão do que é Freud e do que é psicanálise. Tanto que na formação, na escola, a gente está tendo que começar primeiro discutindo os objetivos do que é um tratamento psicanalítico de acordo com os autores efetivamente, e não do que a gente acha hoje em 2018 que é psicanálise. Porque muitas vezes o que a gente acha hoje que é psicanálise é meio fantasioso. Então, na formação a gente precisa desmontar essa fantasia antes até de começar a estudar Freud. Senão a gente começa a estudar Freud achando uma outra coisa que não é o que está lá escrito. Isso é uma coisa complicada. Né? E tudo isso, todo esse tipo de idealização pode fazer com que a gente perca senso crítico, emburreça e cometa os mesmos equívocos de ontem e hoje. Esse é um ponto fundamental, acho que nesse webinar. Eu vou levantar, principalmente agora na segunda parte, equívocos que eu vou fundamentar, porque eu estou chamando de equívoco, mas que hoje a gente vê pessoas falando sobre isso, cometendo esses equívocos e propagando esse tipo de equívoco, que é um absurdo. Né? Freud cometeu isso na sua primeira obra, 1895, tem sentido. Ele evoluiu o seu trabalho 40 anos. Alguém ficar repetindo isso em 2018 beira o ridículo. Então, mas tem gente fazendo isso. Então,
o objetivo um tanto deste webinário de hoje é fazer esse levantamento, mais ou menos dizendo o seguinte: olha, isso são equívocos, isso é uma pepita de ouro, isso sim é uma coisa fenomenal, fantástica, e o grande Freud se apresenta aqui. Tá? Tudo bem até aqui? Eu não quis me deter muito aqui, não, é só para fazer esse preâmbulo para a gente poder avançar. Tudo bem? Tá? Aqui, isso aqui não é uma igreja, é uma escola de psicanálise. Tá? Esse é um ponto importante. O que eu quis dizer até aqui é: não somos uma igreja, somos uma escola de psicanálise. Ok. Então, indo para os casos clínicos, primeiro na hora. Algumas questões teóricas, tá? Que estão nas comunicações preliminares de 1893, mas que fundamentam também o caso na hora. Então, para não ficar repetindo a mesma coisa, eu vou fundamentar tudo dentro dos casos clínicos, tá? Então, a primeira questão teórica é: o que causa o sintoma é um trauma ocorrido no passado e esquecido. Se vocês lembrarem do webinário passado sobre a história da histeria, o Janet já colocava isso, né? Você tem duas ideias que a mente não consegue conciliar, então uma é rechaçada. Tá? A gente está em terreno conhecido por enquanto. Então, eu tenho um trauma e eu resolvo esquecer, né? Aquilo é incompatível com a minha mente e eu resolvo rechaçá-lo. Segunda questão teórica: na hora do trauma não foi possível uma reação adequada pela pessoa e ele ocorreu em um estado hipnótico. Essa teoria é tipicamente do Breuer. Na primeira afirmação, e aí já vem primeiro uma questão técnica, que Katsu é um trauma. Porque trauma é uma palavra que vem da medicina. Eu quebrei um osso, é um trauma. Aí eu vou lá, engesso, pá, e resolvo. O trauma é uma noção que vem da medicina. Mas o que é um trauma psíquico? E aí a coisa complica. Porque o que é trauma para uma pessoa pode não ser trauma para outra. E aí você tem que explicar por que duas pessoas que passam por pela mesma experiência, para uma é um trauma e para outra não. Por que uma reage de uma forma ou reage de outra forma. Então, isso é uma coisa que até hoje você tem uma certa discussão. As pessoas aceitam a palavra trauma, eu acho que com muita facilidade. Sendo que, de alguma forma, isso precisaria ser extremamente questionado, a noção de trauma. Tá? Eu não tenho uma resposta melhor, mas eu acho que a gente precisa questionar essa noção de trauma, porque não tudo vira trauma. Né? É trauma porque eu quis que seja trauma. Peraí, então, eu acho que usando uma palavra que está lá no meu canal do YouTube, é saturado demais essa palavra. Né? Precisa dar uma saturada nela para ela poder ser pensada. Mas aqui tem uma definição interessante, talvez até possivelmente adequada do que seja trauma. Eu não pude reagir. É alguma situação que eu não pude reagir. Realmente é uma noção interessante do que a gente possa pensar quando falar em trauma. Tá? Estado hipnoide, aí sim é um tipo de estado mental que ele discute muito na parte teórica do livro Breuer, uma parte até longa, e é uma coisa que vai desde sabe quando você está lendo um livro e viaja assim, eu estou falando de um livro de história, né? E viaja na história do livro, né? Você se vê em Veneza, você se vê em Roma, você não está presente aqui, né? Você não está na sua função do real. Você não está na realidade aqui, né? Concreta aqui. Sua mente foi parar em outro lugar. Isso seria um estado hipnoide. Um outro estado hipnoide, sabe aquele estado que você está meio acordado, meio dormindo, não sabe se vai, se vem, né?
relógio tocou 5 da manhã, você ainda não saiu da cama, está meio ali, aquilo seria um estado hipnóide. Estado hipnóide é todo e qualquer estado onde eu não estou presente no aqui e agora. Isto é um estado hipnóide. Qualquer estado que eu não esteja presente no aqui e no agora. Tá? Então, seria algo que ocorreu, que eu não pude reagir e que ocorreu dentro de um estado hipnótico. Tá? Então, alguma situação que não foi possível uma reação. Terceira questão teórica, aí a técnica, é que lembrar depois desse trauma com afeto, né, e o transformar em palavras soluciona o sintoma. Bom, antes, qual que seria o sintoma? Sintoma seria aquele afeto que não pode ser descarregado, ele vira um sintoma. Simples assim, tá? Alguma coisa que não pode ser descarregado naquela hora, aquilo fica preso e vira um sintoma. Mas se eu puder falar deste acontecido, falar, não precisa nem reagir, falar resolve o problema, tá? Mas tem que ser com afeto, tem que ser com toda aquela emoção que estava lá. Você só falar daquilo sem afeto não resolve. Então é como se estourasse um balão. Tá? Do trauma com afeto, estoura o balão. E quarta coisa, né? Como que eu vou lembrar e falar de alguma coisa que eu fiz questão de esquecer? A hipnose potencializa a mente e ela é capaz de lembrar eventos já esquecidos, por isso usar a hipnose. Esse é um conceito que vem desde o Mesmer. Tá? Aliás, acabou de sair semana passada um vídeo sobre o Mesmer lá no meu canal. E se você também não quem acompanhou o último webinar, a gente falou do Mesmer. Tá? Então, a hipnose era algo que potencializaria a mente e ela se lembraria de verdades esquecidas. Então, por isso, a questão da hipnose. E aí, né, esse é o que tem aí dentro do caso Ana O. E aí tem algumas questões técnicas, aí eu vou falar um pouquinho do caso, que é a questão do talking cure, ou seja, falar teria um efeito de curativo, e a limpeza da chaminé. Bom, o caso Ana O, tem muita fofoca, aliás, dentro do movimento psicanalítico em torno desse caso. Este caso ele foi escrito pelo Breuer lá em 1804, quase 14 anos depois do final do caso, então a gente vê que ele está bastante deformado ali na obra do Breuer. Uma outra coisa curiosa sobre este caso, eu vou falar das curiosidades. O Ellenberger, ele foi fazer uma pesquisa sobre a Berta Pappenheim, porque, aliás, a única pessoa que diz que a Ana O é Berta Pappenheim foi o Ernest Jones. Mas ninguém falou sobre isso. Se o Ernest Jones não falasse sobre isso, ninguém saberia. E quando você também vai buscar a vida da Berta Pappenheim, não parece nunca que foi Ana O. Então, aí já tem uma certa questão no ar sobre quem seria quem. Mas, como eu falei, isso são questões históricas, vão ficar no que está no livro sobre o que o Breuer nos queria dizer. Bom, segundo o Breuer, eu vou pegar só uma vinheta dela, para a gente não se deter muito no caso. Ela tinha muitos períodos que hoje nós chamaríamos de psicose, delírios. Ela começava a fazer muito delírio. E quando ela fazia esses delírios, como é que o Breuer procedia? Ele ia toda noite ouvi-la. Esse é um ponto fundamental. Ele ia toda noite ouvi-la. Aí ela falava aqueles delírios para ele, e no outro dia ela estava bem. Só quando chegava a noite, ela já estava delirante de novo, falava, e no outro dia ela estava bem. Tá? Então, isso ficou conhecido como limpeza da chaminé. Isso foi um termo dado pela própria Ana O. E, segundo Breuer, este procedimento do paciente falar seria curativo. Depois ele usou a hipnose nela
para ela se lembrar de eventos passados e aí ficar de acordo com a teoria. Vocês acompanharam essa vinheta até aqui? Delírio, fala. Houve um segundo momento que os delírios diminuíram e ela começou efetivamente a falar, muito simplesmente, coisa com coisa. Até então eram delírios. Duas coisas. E aí vem duas críticas. A palavra crítica implica, senso crítico implica pensar um pouco sobre o que eu estou lendo. Tá? Isso significa crítica. Crítica, em português, ele tem um sentido de você está errado. Estou te criticando porque você está errado. Não, eu só estou pensando um pouco no que eu estou lendo. Bom, o que são palavras e quais são os seus usos? Porque eu supor que para uma pessoa psicótica, ela usa a palavra do mesmo jeito que a pessoa neurótica usa, o neurótico sou eu e você, pelo menos eu sou um neurótico, implica, sim, um certo discernimento, porque não é o mesmo uso. O psicótico, ele usa a palavra de uma forma concreta. É assim, nossa, eu estou morrendo de rir, ele chama o SAMU. Eu estou morrendo. Ele não tem metáfora. Esse é um pensamento psicótico. Vamos colocar assim. É concreto. Enquanto o neurótico, ele vai entender que eu só estou dando muita risada. E uma pessoa em delírio, quando ela está usando a palavra, ela não está usando a palavra do mesmo jeito. Então, quando a gente fala talking cure aqui, a gente precisa tentar pensar, bom, mas o que estava acontecendo? Tá? É a mesma coisa no meu consultório aqui, alguém deitar e começar a falar o que se descrevia que aconteceu com a Ana. Não é a mesma coisa. É uma outra coisa. O que é esta outra coisa, a gente pode discutir. Eu acho que lá, mais para frente, eu acho que Melanie Klein e Winnicott, nós vamos ter perguntas mais interessantes sobre este fenômeno, não em Freud. E deixa eu só tirar esse meu relógio para ele não ficar batendo aqui na mesa e gerar ruído para você. Então, a gente precisa entender o que é isso, né? O que são usar palavras. Isso é um ponto importante. Não é o mesmo uso. E o que a gente vê nitidamente, aliás, a NAO, tecnicamente, hoje a gente chamaria de histeria. Se a gente ainda tivesse que usar algum tipo de psicopatologia, nós não diríamos que seria uma histeria, né? Em função da quantidade dos delírios. Há questionamentos em relação a isso. Né? E aí vem a minha opinião. Eu acho que o que o Breuer fez, de estar lá com ela toda noite, ouvi-la, contê-la, foi mais importante do que essa conversa dela falar no sentido que o Breuer usa, como se fosse um neurótico falando. Essa disponibilidade do Breuer é que eu acho que foi um elemento especial para o tratamento da Ana. Ele ia toda noite, ficava quantas horas lá com ela. Eu acho que isso foi um elemento essencial nesse tratamento, mais do que o que está se levando em consideração teórica, hipnotismo, limpeza de chaminé, como se fosse, a gente usa muito, falar, resolve. Calma lá. Precisamos colocar isso entre aspas. Entenderam esse ponto importante do tratamento da ANAO? Como que ele desenvolveu o raciocínio clínico? E por que talvez esse raciocínio clínico não tenha sido o que foi benéfico para esta paciente ali neste contexto? Tá? Eu ponho a disponibilidade do Breuer para um tipo de paciente muito mais do que o que ele traz, que foi a questão técnica. Tá? Mas a questão que ele traz como técnica vale para todos os outros casos. Tá? E aí a gente vai para M. von N. E aí eu estou colocando mais uma questão teórica. Os afetos não descarregados do trauma se tornam sintomas físicos. Isso é alguma coisa que aparecia muito nesta paciente. Os afetos não descarregados do trauma... existe sempre conteúdo sexual.
Tá? Isso é uma postura muito freudiana. Existe sempre conteúdo sexual na histeria. Delírios são como mistura de sintoma neurótico e compulsão associar, como no sonho. Isto eu vou trabalhar, vou dar um exemplo que vocês vão entender. Tá? Que quando a pessoa delira, na verdade, é uma neurose ao quadrado. Vamos colocar assim. Tá? E não é bem isso. Né? Depois se verificou que não é bem por aí. E ele faz uma crítica muito grande ao Janet. Tá? Qual é a crítica que ele faz ao Janet? O Janet ele vai dizer o seguinte, olha, por que uma pessoa passa por um trauma e se torna histérica, outra passa pelo trauma e não se torna histérica? Existe um fator constitucional que ele chamou de degenerescência, era um termo comum à época, para diferenciar por que uma pessoa passa e outra não passa, uma vai e outra não vai, pela mesma situação. O Freud critica o Janet, mas também não dá uma solução muito adequada, por que uma pessoa passando a mesma situação, uma se torna histérica e a outra não. Aliás, até hoje isso é uma discussão grande em psicanálise. Depois virou em Melanie Klein, bom, não importa agora. Tá? Mas sempre é que a gente joga isso para o desvio padrão. Né? Ou é físico, é hereditário, é transgeracional. A gente sempre joga para algum ponto que, na verdade, é do tamanho da nossa ignorância. Eu vou começar aqui com a... Bom, já falei da crítica a Janet, já está bom isso aqui. Questões técnicas abordadas que eu queria trazer neste caso. A questão da sugestão e da livre associação. Tá? Este caso foi o primeiro que, teoricamente, o paciente falou, Freud, fica quietinho, deixa eu falar, deixa que eu falo. E o Freud percebeu que ela falava quase que como se estivesse em estado de hipnose. Tá? Porque ele hipnotizava todos os pacientes também. E aí a gente vai ver a questão da sugestão. Eu tenho duas críticas em relação a este caso, que ocorre, agora sim eu vou cair nos dias de hoje, sobre a possibilidade de observação e os limites da sugestão. E isso a gente vê acontecer muito ainda hoje. Aquela coisa de falar resolve, a gente já viu, não resolve. Só falar não resolve. Tá? Porque se só falar resolvesse, era só ligar no CVV. Centro de Valorização da Vida, falar 4 horas, estaria tudo resolvido. E não é bem assim. Um exemplo de inferência. Agora eu vou ter que demonstrar, peço paciências, porque eu vou precisar de ler algumas coisas e demonstrar o que eu estou dizendo. Uma coisa que a paciente supostamente falou ao Freud. Primeiro, quando eu tinha 5 anos, a Amy falando ao Freud. Primeiro, quando eu tinha 5 anos e meus irmãos e irmãs costumavam tirar animais mortos em mim. Ela falando porque um determinado medo nela apareceu. Foi aí que tive meu primeiro desmaio e espasmos. Mas minha tia disse que aquilo era uma vergonha e que eu não devia daqueles ataques. De modo que eles pararam. Depois me assustei de novo quando tinha 7 anos. Inesperadamente, vi minha irmã no caixão. E outra vez, quando contava 8 anos, e meu irmão me aterrorizou uma porção de vezes, enrolando-se em lençóis como um fantasma. E também quando tinha 9 anos, e vi minha tia no caixão, e de repente o queixo dela caiu. Isso foi o relato da paciente. Vamos ver o que o Freud deduziu disso. Algumas das fobias da paciente, é verdade, correspondiam às fobias primárias dos seres humanos, especialmente os neuropatas. Em particular, por exemplo, seu medo de animais, cobras e sapos, de tempestades e assim por diante, medos das pessoas. Mas também essas fobias se firmaram mais graças a acontecimentos traumáticos. Assim, seu medo dos sapos foi fortalecido pela experiência
nos primeiros anos de infância, de um de seus irmãos lhe ter atirado um morto, o que levou a seu primeiro acesso de espasmos histéricos. Este é o Freud dizendo. Retomo aqui. Paciente no consultório. Ele relata que os irmãos deles, as irmãs e irmãos, estavam animais mortos neles. Primeiro, alguém viu uma pessoa jogando um animal morto na paciente? O paciente chegou e falou isso. Alguém viu? Viu? Não. É um paciente contando uma coisa. Mas alguém viu o fato? O fato ninguém viu. Ninguém viu esse fato. Tá? O fato clínico é: paciente conta uma coisa. Paciente anuncia alguma coisa para mim. Mas eu não sei se aquilo é verdade. Outro dia eu estava dando supervisão, a moça veio toda... Eu não sei mais se o que a minha paciente fala é verdade ou não. Eu falei, oi? Como assim? Não, porque ela falou que era cleptomaníaca. Agora ela falou que ela é ninfomania. E agora não sei o quê. E agora não sei o quê. Eu falei, mas por que você acreditou em alguma coisa do que ela falou? Começa por aí. Por que você acreditou que o paciente falando que é cleptomaníaco é cleptomaníaco? Por que ele não pode estar sonhando no consultório que é cleptomaníaco? Do ponto de vista geral. Ele só está ali fazendo um sonho. Por que não? Ele tem que acreditar no que ele fala. E não está em jogo se o que ele fala é verdade ou não é verdade. Isso não é questão, é um enunciado. Tá? É só um enunciado. Então, eu não sei se aquilo que é narrado é de verdade. Tá? Eu tenho que supor que tudo que o paciente me diz é a completa verdade. E aí eu volto na questão da hipnose, porque a crença é que, sob hipnose, a pessoa só vai falar a verdade. O que é uma ficção. Né? Fica uma ficção completa, total e absoluta. Né? Então, só que aí o que acontece? O Freud constrói uma teoria sobre uma coisa que ele não viu. Como é que eu construo? Não, isso aconteceu porque ela aconteceu tal coisa. Eu não vi. Não posso construir uma teoria em cima disso. Eu posso construir uma teoria sobre enunciado, mas não sobre um fato que eu não vi. Tá? Isso é importante. Entenderam essa questão importante sobre o que é em consultório? São duas pessoas, como numa sala dessa, fechadas, e eu só posso falar do que eu vejo. O que eu vejo é uma pessoa falando comigo. Do que ela narra, eu não sei. Eu não estou dizendo que ela está mentindo, eu estou dizendo que eu não sei. Eu não posso nem dizer que é verdade ou mentira, porque eu não sei. E aí não cabe mais verdade ou mentira. Verdade ou mentira é o que acontece dentro do consultório. Está claro isso? Esse problema de inferência dentro do contexto freudiano disto? É só uma questão. O que é que eu estou observando? Outra. Alguém já viu irmão e irmã ficar jogando animal morto no outro? Não dá bem aos ouvidos, né? Atirar animais no plural ainda. Vou atirar cachorro morto, vaca morta. Né? Tem arroz queimando aqui, né? Olha o cheiro. Parece que tem arroz queimando. Né? De repente eu vi a minha irmã. Como de repente? A irmã morre e de repente você vê ela no caixão. De repente. Tem alguma coisa que não está nos trilhos. Né? Tem alguma coisa nesse discurso que não está nos trilhos. Mas, eu não sei que cargas d'água, o Freud acreditou piamente nisto. Tá? Então, isso é um problema de inferência. O que está acontecendo? Isso é uma questão fundamental em consultório. Tá? Isso acontece direto. A pessoa traz um caso para a supervisão, mas o pai dela bateu nela. Você viu? Não. Então, você está olhando a coisa errada, você está olhando do jeito errado. Não estou dizendo que não bateu, bateu. Estou dizendo que não é o olhar clínico aí. Isso não é um olhar clínico. Pelo menos na minha opinião, porque eu não posso comprovar aquilo. Logo, não tenho muito o que fazer com aquilo. Com o fato em si, que eu não vejo. Mas a pessoa me contando que o pai dela bateu, o que ela espera de mim, ela quer que... E aí sim começa um verdadeiro raciocínio clínico. Tá? Bom, segundo, guardem as perguntas, porque só no final eu vou responder, tá? Senão eu vou me perder aqui. Segunda questão
esse foi um exemplo de inferência, acontece direto. Segunda, agora vamos entrar na questão das sugestões. Dei-lhe instruções para que não se assustasse com os retratos dos peles vermelhas, mas que risse à vontade deles e até chamasse para eles minha atenção. E isso de fato aconteceu depois que dela despertar. Olhou para o livro, perguntou-me o que tinha visto, abriu na página e riu alto das figuras grotescas. Isso é um exemplo de sugestão. Outro exemplo. Eu também havia eliminado suas dores gástricas durante a hipnose. Tocando-a levemente no abdômen, ele disse que, embora ela esperasse pelo retorno da dor depois do almoço, isso não aconteceria, não ia doer. Outro exemplo de sugestão. Apaguei sua lembrança plástica dessas cenas, mas pedi-lhe que as imaginasse mais uma vez. Ela pareceu tentar fazê-lo e permaneceu quieta enquanto atendia a meu pedido. A partir de então, falou durante a hipnose sem qualquer impedimento espástico. Ficou claro a questão da sugestão? O Freud ele traduziu um livro do Bernheim sobre sugestão. Sugestão é uma evolução técnica da hipnose. Tá? E ele usava isso direto. Quando a gente lê isto hoje, né, parece alguma coisa meio Lair Ribeiro. Então, mas guardadas as devidas proporções, quando eu digo o paciente ele deve fazer, ele deve sentir, eu estou fazendo uma sugestão. Não, mas eu fiquei bravo com meu marido. Não fique bravo com seu marido. É a mesma coisa. Guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa. Acreditem, tem gente se dizendo psicanalista e fazendo isso até hoje. E aí vem uma questão que para mim é um exemplo de sugestão e uma possibilidade de observação. Encontrei-a muito animada. Contou-me, sorridente, que se assustara com um cãozinho que havia latido para ela no jardim. Seu rosto, porém, está um pouco contraído e havia certa agitação interna, que só desapareceu quando ela me perguntou se a agitação interna, se eu estava aborrecido com alguma coisa que ela dissera durante a massagem nessa manhã e respondi, não. Sua menstruação recomeçou hoje, após um intervalo que mal chegou a uma quinzena. Prometi-lhe regulá-la por sugestão hipnótica e, sob hipnose, fixei o intervalo em 28 dias. Nota de rodapé. Sugestão essa que foi levada a efeito. Né? É interessante. Eu só vou fazer esse comentário. Eu vou ter nessa primeira parte aqui que eu achei muito curiosa. E aí vocês vão entender uma questão de inferência e possibilidade de observação. Que só desapareceu quando ela me perguntou se eu estava aborrecido com alguma coisa que ela disse. E eu respondi que não. Eu achei interessante isso, porque está escrito, e o Freud não fez nada com isso no livro. Ele não comentou, não usou depois na discussão técnica, não usou. E aí eu vou dar uma outra possibilidade, e o Freud insistiu na questão da sexualidade em relação a esta paciente também. E eu vou dar uma outra possibilidade para isto. E aí eu sei que eu estou fazendo essa análise em 2018. Eu estou entendendo essa questão, mas é importante para a gente não cometer o mesmo equívoco hoje. Bom, possibilidade. Será que essa mulher não acredita que ela fez algo de errado comigo? Me fez alguma coisa de mal. E, portanto, ela teme que eu faça alguma coisa de mal para ela? Estou aqui descrevendo um sintoma paranoide. Né? Porque ela pergunta, né? Você está aborrecido comigo? Pode ter sido. Por que você está me tratando assim? Você está aborrecido comigo?
será que eu te fiz alguma coisa? Por isso que está me tratando assim? Né? Ou seja, está envolvido um mal que eu te fiz e uma retaliação que você possa me fazer. Tá? Lembrando, e só para ficar claro, é uma paciente, durante o relato, ela tem vários elementos paranoides. Vários. Diversos elementos paranoides, mas que o Freud vai explicar pela via, como vocês vão lá em cima, dos traumas, né? A criançada jogando animais mortos por ela e aí, etc, etc. Aqui aparece de novo essa questão paranoide. Tá? Mas que não tem um tratamento paranoide no Freud. Para isso aqui ter rapidamente um entendimento paranoide, a gente vai precisar esperar a Melanie Klein lá na década de 30. Porque muitas vezes o Freud estava tão fixado na sexualidade que quando aparecia esse tipo de relato, passava batido. Vocês entendem o que eu estou chamando de pode ter uma possibilidade de observação, mas que foi deixada de lado porque eu já tinha uma teoria do que estava acontecendo agora? E aí eu só consigo ver o que eu quero ver? Tudo bem que o caso clínico é montado para isso, mas eu achei interessante que, apesar do caso clínico ser montado para isso, está aqui um exemplo de alguma coisa que vai para além daquilo que eu estou demonstrando. Entenderam esse vínculo? Esse vínculo de ódio? E eu fiz alguma coisa de mal a você? Está claro esse vínculo que está presente aqui? Ok. Uma outra coisa que está presente aqui, eu quero saber sobre você. Se é para te controlar, não importa, mas eu quero saber, você está bem? Esta curiosidade sobre como está o outro, como o outro se comporta, está faltando, né? Não está na análise do Freud. Essa curiosidade acerca do que está acontecendo ao analista. Vocês vão ver que quando a gente chegar na pita de ouro, a questão da curiosidade não está presente. Tá? Essa questão ela não está presente. A psicanálise ela vai ter que esperar Bion por uma solução melhor para esse tipo de vínculo. Então a gente tem, no mesmo relato, no mesmo trabalho, realmente um vínculo de amor, a gente tem um vínculo de ódio, a gente tem um vínculo de conhecimento. Esses três vínculos sempre estão presentes. Mas Freud, e aí por isso que eu, quando Pedro fala de João, eu sei muito mais de Pedro que de João, Freud escolheu um vínculo consciente ou inconsciente para colocar como central. Né? A gente vai ver nos Homens dos Ratos que Freud ele vai, de alguma forma, em quase 2 páginas de rodapé, uma nota de rodapé, 2 páginas, derivar o ódio do amor. Né? Não é bem assim. Está clara essa crítica ao caso, as questões da sugestão e das possibilidades de observação? Ok? Bom, agora vamos para o caso Elisabeth von R. Antes até, eu ia chegar nisso aqui. Onde é que a gente vê isso hoje? A gente vê isso hoje quando a pessoa vai para o consultório com uma teoria. Ela já sabe o que ela quer achar. Ela já tem um checklist do que ela quer achar. E aí ela vai lá e acha. Só que tudo aquilo que ela não acha vai para baixo do tapete. Deus sabe o que acontece com aquilo. Tá? Então, isso ainda acontece hoje, tá, gente? Não é que eu estou levantando questões do Freud só porque eu quero falar mal, não. Porque isso acontece hoje. A pessoa vai com uma teoria para o consultório. Né? A pior praga que tem é o analista aí com uma teoria para o consultório. Ele já sabe o que ele vai achar lá. Né? Bom, dito isto, só repetindo, estou apontando isso porque acontece hoje. Tudo que eu apontar é porque acontece hoje. Vamos lá. Bom, questões teóricas, o que causa sintoma é um trauma, isso aqui
gente já viu, tudo que a gente já viu. Questões técnicas. Freud não usou hipnose, essa moça se deu muito bem com a hipnose, e a gente percebe aí uma quase livre associação, porque numa segunda fase do tratamento ele ficou colocando, ele ficava pressionando a testa do paciente, para o paciente falar alguma coisa, ou o que ele queria, mas falasse. Tá? Então, por isso que eu coloquei quase livre associação, mas se considera, não sei porquê, o primeiro, um caso mais completo de psicanálise. Tá? Pelo menos, mas não do ponto de vista que eu enxergo que seja realmente uma psicanálise, mas um protótipo que poderia vir a ser uma psicanálise, tirando problemas técnicos. Críticas. Inferência na observação, diferença entre médico e analista. Vamos fundamentar as críticas. Exemplo de inferência. Se eu tivesse interrompido o tratamento psíquico da paciente nesse estágio, o caso da senhorita Elizabeth von R. não teria lançado nenhuma luz sobre a teoria da histeria. Mas continuei minhas análises porque esperava, convicto, que os níveis mais profundos de sua consciência proporcionariam uma compreensão tanto das causas como dos determinantes específicos dos sintomas histéricos. Freud queria analisar pacientes para provar a histeria. A crítica que eu fiz no ponto anterior. A pior coisa que pode acontecer com o analista. Tá? Então, eu não vou para o consultório para provar a teoria. Eu esqueci de colocar uma imagem, tá? Mas por que essas coisas também aconteciam tanto no século passado? Porque qualquer pessoa que descobrisse alguma coisa primeiro levava fama. Então, era um tal de dar cotovelada no outro, Freud no Janeiro no Freud, que parecia metrô indo para a zona leste de São Paulo no horário de pico, né? Tenho que entrar nesse vagão da fama. Então, esse tipo de linguagem, como a gente viu na comunicação preliminar, vai acontecer, vou curar, era típico da época. Tá? Bom, exemplo de inferência. Primeiro, quando eu tinha 5 anos, e meus minutos, não é isso aqui. Ok, vamos lá. Respondeu-me que evitara cuidadosamente pensar nela, mas acreditava que desde o início a mãe havia esperado o pior. Aqui a paciente está narrando que ela foi viajar e a irmã faleceu, tá? Enquanto ela estava em viagem. Avisaram que a irmã tinha piorado e ela retornou. Estava retornando. Tá? Respondeu-me que evitara cuidadosamente pensar nela, mas acreditava que desde o início a mãe havia esperado o pior. Suas lembranças passaram então a chegada a Viena, a impressão que lhes causaram as parentes que as esperavam, a curta viagem de Viena até a estação de veraneio, próxima onde morava a irmã, a chegada à noite, a caminhada apressada pelo jardim até a porta da casa ajardinada, ao silêncio que reinava em seu interior e à escuridão opressiva. Lembrou que o cunhado não estava lá para recebê-las e que ficaram diante da cama, olhando para a irmã morta. Naquele momento de terrível certeza de que a irmã amada estava morta, sem ter-lhes dito adeus, e sem que ela tivesse aliviado os últimos dias com seus cuidados, naquele exato momento, outro pensamento atravessou a mente de Elizabeth, e agora se impunha de maneira irresistível a ela mais uma vez, como um relâmpago nas trevas. Agora ele, o cunhado, está livre novamente e posso ser sua esposa. Tá? Este é o relato do Freud sobre o que a paciente, né, falando sobre a paciente. Aí vamos para o que o Freud fez com isso. Tudo ficou claro então. Os esforços do analista são ricamente recompensados. Os conceitos de rechaço
de uma representação incompatível da gênese dos sintomas histéricos através da conversão de excitações psíquicas em algo físico e da formação de um corpo psíquico separado através do ato de vontade que conduziu ao rechaço, todas essas coisas naquele momento apareceram diante dos meus olhos de forma completa. Assim, e de nenhuma outra maneira, as coisas haviam ocorrido nesse caso. Tá? E aí o Freud, e aí isso ficou famoso, o caso da Elizabeth von R., de que ela ficou histérica porque ela foi nada pelo cunhado e quando a irmã morreu, ela passou esse pensamento pela cabeça dela, que agora ela podia desposar o cunhado, mas isso ela não conseguia compatibilizar moralmente essas duas informações. Entenderam isso? Captaram? Tudo bem? Ok. Agora vamos voltar ao texto. Ao mesmo texto. Naquele exato momento, outro pensamento atravessou a mente de Elizabeth e agora se impunha de maneira irresistível a ela mais uma vez. Agora ele está livre e novamente eu posso ser sua esposa. Perguntar, está escrito que a Elizabeth disse isso para ele? Elizabeth me disse que um pensamento passou pela sua cabeça. Está escrito isso? Não. Isso quem disse foi o Freud. Isso não está escrito aqui. Isso está cuidadosamente escrito. Freud era muito cuidadoso para escrever. Não está escrito. Olha aqui. Lembrou que o cunhado não estava lá, papapá, papapá. Daqui em diante, não é relato de paciente. Naquele momento de terrível. Daqui em diante é o Freud falando. Tá? Daqui em diante é o Freud falando. Então o Freud ele infere e depois justifica a sua teoria. Mas a paciente não disse isso para ele. O que aconteceu? A paciente, ele fez os tratamentos, a paciente voltou para casa, piorou, e depois, e aí um relato de caso, a filha contou que ela disse que o médico barbudo tentou convencê-la de que ela estava apaixonada pelo cunhado. Ela nunca admitiu para ninguém que ela um dia esteve apaixonada pelo cunhado. Tá? Essa é uma construção do Freud, o Itana. Essa é uma construção do Freud. É o Freud dizendo que ela pensou isso. Ela não tem no relato ela dizendo isso. Tá bom? Isso não está no relato. É o Freud dizendo que o pensamento passou e o pensamento era tal qual e tudo mais. Bom, captar esse problema de inferência, se eu quero achar alguma coisa com história, eu vou achar. Se eu quiser achar, eu vou achar. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Problema de médico e analista. Na primeira tentativa que fizera, disse-me ela de discutir os assuntos sentimentais da filha com ela. A moça se rebelara violentamente. Lógico que ele foi discutir a coisa com a mãe dela e passara a sofrer de dores intensas mais uma vez. Ficara indignada comigo por eu ter traído seu segredo, porque será, né? Mostrava-se inteiramente inacessível e o tratamento foi um fracasso completo. O que deveria fazer agora? Perguntou. Elizabeth se revelava ter mais qualquer outra coisa a ver comigo. Por que será? E aí é porque a gente não deve falar do que acontece fora do consultório. Começa aí já essa questão, tá? Bom, tudo bem até agora?
Ítalo. Bom, se você quiser acreditar que foi Ítalo, você pode acreditar, né? Para mim não está escrito isso. Para mim não está. Porque se acreditar, você acredita. Para mim não está dito. Ah, a paciente me falou isso. O Freud, quando você leia o livro, ele é muito exato no que ele escreve. Não está. Está bem dúbio, aliás, a passagem é dúbia. Né? De forma que se você quiser acreditar, acredita. Se você não quiser, não acredita. Nem a paciente acreditou. Mas se você quiser acreditar, você fica à vontade. Estudo sobre histeria. É o livro que nós estamos analisando hoje. Mona Lisa. Né? Tudo bem? Tá? Tudo bem até aqui? Tá. Esses são todos os problemas que eu elenquei porque eu acho que acontece hoje. É pessoas indo no consultório para buscar teoria, provar teoria, fazer relatório para o supervisor, e aí tem que estar bonito, aí vai ficar igual a teoria, essas bobagens. Tá? Deus sabe o porquê, porque a pessoa não sabe o que está acontecendo, pega a primeira teoria que vem na cabeça e joga para o paciente. Tá direto isso hoje, né? Aliás, sempre teve. E se a gente idealiza o Freud, começa a repetir Freud, inclusive aquilo que não é legal. Bom, agora vamos ao ouro. Vamos ao ouro que está em Freud? Aí sim, isso aí tudo é passado, 1895, se tiver alguém fazendo isso hoje é porque não leu as coisas direito. Imagino eu, porque tem má fé ou porque é ignorante mesmo. Então vamos lá. Agora tem o ouro. Eu falei para vocês que a coisa é chegar no ouro e no grande Freud. Agora a gente chegou no grande Freud. O Freud é gênio. E agora chegou a parte do gênio. Eu também já não aguentava mais falar da parte ruim. Vamos lá. Aí ele entra com o conceito de resistência. Faltando 10 páginas para terminar, ele entra com o conceito de resistência, que é fantástico. É fabuloso o que ele faz com isso. Lógico que tudo tem um detalhe, né? Senão a gente estaria idealizando, nem tudo é perfeito. Vamos aos detalhes. Bom, quanto mais eu me aproximo do núcleo do recalcado, mais aparece a resistência. É um raciocínio lógico. Tá? E por isso que isso talvez pode gerar alguns problemas. Porque se o paciente não é comigo, implica que ele está errado, porque eu estou chegando perto do recalcado dele, ele está resistindo, daí eu estou certo, porque a minha teoria me permite dizer que eu estou certo, porque minha teoria é tudo de bom. E se o tratamento também não deu certo, porque o paciente resistiu e não me contou tudo ao analista. Então o paciente está sempre errado. Tá? Eu estou sempre certo, o paciente está sempre errado e ele sempre resiste. Então esse é um problema do conceito de resistência. Mas eu sempre digo isso, quem usa desta forma, eu não chamaria de analista. Tá? É um energúmeno uma pessoa que faz uma coisa dessa. Mas tem gente usando desta forma. Tá? Passa resistindo. Quando ele não tem a menor noção do que está acontecendo e fala que é o paciente que está resistindo. Tá? Então, isso é um problema do conceito. Tá? Mas o conceito em si ele não é problemático, é o uso que a gente pode fazer do conceito. Vamos para o ouro do conceito. E o tratamento também não consiste em extirpar algo. A psicoterapia até agora não é capaz de fazer isso, mas em fazer com que a resistência se dissolva e assim permitir que a circulação prossiga para uma região que até então esteve isolada. Olha que bonito. Olha que bonito. Agora ele já não está mais falando em sintoma, ele está falando em integração entre uma mente que está dividida, que é uma divisão, e consegue se integrar. Né? Olha o grande Freud aparecendo aí, gente. Opa, voltou. Aí a gente tem outra frase brilhante. Se tivermos que iniciar uma análise assim, em que tenhamos razões para esperar uma organização do material patogênico como essa, seremos ajudados pelo que nos ensinou a experiência, ou seja, que é inteiramente inútil tentar penetrar direto no núcleo da organização patogênica, porque ela vai resistir. Ainda que nós mesmos pudéssemos adivinhá-lo, e não podemos, olha que bonitinho,
que nós pudéssemos adivinhá-lo, o paciente não saberia o que fazer com a explicação, e ele ofereceria a ele oferecida, e não seria psicologicamente modificado por ela. Quanta gente quer parecer esperto e fica jogando um monte de coisa para o paciente, que até pode ter percebido de uma forma correta, mas de uma forma precipitada, e o paciente não tem o que fazer com aquilo. Não está na hora. Né? Então, olha que sacada legal, extraordinária que ele tem a partir do conceito de resistência. E aí vem o diamante do trabalho, faltando 3 páginas. Que ele vai... confete, carnaval em bebê. Não tem que fazer com aquilo. Aí a gente vem para quando ele continua falando de resistência. Faltando 3 páginas. É o seguinte, olha, tem 3 situações que a coisa complica em termos de resistência. Primeiro é quando tem uma desavença pessoal com o médico. A segunda, o analista, né, no caso. A segunda é quando o paciente é tomado pelo pavor de ficar por demais acostumado com o médico em termos pessoais, de perder sua independência em relação a ele e até, quem sabe, de tornar-se sexualmente dependente dele. Terceiro, quando a paciente se assusta ao verificar que está transferindo para a figura do médico as representações aflitivas que emergem do conteúdo da análise. Essa é uma ocorrência frequente e, a rigor, usual em algumas análises. Isso é transferência. Aliás, os 3 casos, ele divide, é tudo transferência. Olha que... Aí sim, tá? Por que eu estou dizendo isso? Isso que ele está narrando não é verificável a olhos nus dentro de um consultório? Eu não consigo ver isso dentro do meu consultório? É possível ver isso? É. Meu pai me batia. Eu tenho medo de você que você pode me bater. Eu não sei se o pai batia nela, mas eu sei que o que ela me diz corresponde ao que ela teme sobre mim. Então isso é verificável. O enunciado é verificável em termos de transferência. Aí a coisa fecha. Aí o quadro fecha. Ou seja, eu não preciso saber se a pessoa bateu, não bateu, deixou de bater, se foi um trauma. Eu não preciso saber disso. O que eu preciso analisar é enunciado. Enunciado implica o que a pessoa me conta com o que acontece no consultório. Isso eu posso cruzar. Isso tá para mim. Isso está nas 4 paredes. Tá? E aí entra a solução dos problemas que estavam lá em cima, que eu estou colocando de observação. Mas o que vai acontecer? Apesar de tudo, o Freud ele vai ficar com essas 2 linhas de pensamento paralelas. Inclusive no Homem dos Lobos. Ele tenta reconstruir a infância do Homem dos Lobos a partir do sonho. Então ele sempre vai estar tentando fazer essas 2 coisas. Quando eu insisto, não precisa. É o enunciado versus a transferência. Enunciado que o paciente diz no consultório. É só isso que eu preciso, não preciso mais nada. Porque o que o Freud diz? Bom, um pouco mais para frente, deixa eu ver se é aqui. É impossível concluir qualquer análise a menos que surja por essas 3 maneiras. Mas podemos encontrar um meio de fazê-lo se resolvermos que esse novo sintoma, a transferência, produzido com base no modelo antigo, aquele contou que ele tinha, sei lá deve ser tratado da mesma forma que os sintomas antigos. Nossa primeira tarefa é tornar o obstáculo consciente ao paciente. Isso começa a aparecer a questão da interpretação. Creio, porém, que se lhes tivesse deixado de esclarecer a natureza do obstáculo, que é a transferência, eu simplesmente lhes teria dado um novo sintoma estéril, embora é verdade, mais brando, em troca de outro que for espontaneamente gerado. Ou seja, é melhor interpretar a transferência, porque essa está dentro do consultório. Entenderam como tem uma solução dentro do próprio livro para os problemas que eu apresentei até agora? Ficou claro isso? O Freud apresenta o problema, ele faz o problema, mas ele apresenta a solução. Vocês precisaram aguentar tanta crítica até agora, né? Mas ele apresenta a solução. Não sou eu que estou apresentando a solução. Ele está apresentando a solução. Isso não sou eu, é ele dizendo.
E aí ele é um gênio. Né? Por que nós somos freudianos? Porque para a gente falar de psicanálise tem que passar por Freud. Não tem como falar de psicanálise sem passar por Freud. Eu posso criticar Freud, mas eu tenho que passar por ele. E muitas vezes a solução está nele. E aí eu volto à frase do Peter Gay. Freud não lia Freud, ele fica tentando reconstruir a vida da pessoa que ele não viu. Mas ok, Freud também não era perfeito. Né? Podemos ir para a conclusão? No mesmo período, Ricardo. Tudo no mesmo período. Tudo no mesmo período. Você acha que só o paciente assim tem dualidade psíquica? Não, Freud também tinha, né? Tinha um brilhante e não tão brilhante assim, né? Não é o privilégio dos mortais. Freud também tem. E olha o brilhante para fazer igual. Não, ficou redondo. Só que a gente tem que saber, porque se a gente acha que tudo é perfeito, a gente compra os equívocos e começa a repetir os equívocos. É uma perda de tempo. Para não dizer um mal ao nosso paciente. E qual é a conclusão do Freud no final do livro? Isso aí, Freud, o grande Freud. Aí eu babo o ovo. Quando prometo a meus pacientes ajuda ou melhora por meio de um tratamento catártico, muitas vezes, que até então se chamava, né, depois é a mesma coisa, psicanálise, depois vai evoluir para psicanálise, muitas vezes me defronto com a seguinte objeção. Ora, o senhor mesmo me disse que minha doença provavelmente está relacionada com as circunstâncias e os acontecimentos da minha vida. O senhor, de qualquer maneira, não pode alterá-los. Como se propõe ajudar-me então? Olha que pergunta bonita que o próprio Freud se faz. E tem sido possível dar esta resposta. Sem dúvida o destino acharia mais fácil do que eu aliviá-lo de sua doença. Mais fácil do que eu aliviá-lo de sua doença. Mas você poderá convencer-se de que haverá muito a ganhar se conseguirmos transformar seu sofrimento histérico numa infelicidade comum. Com uma vida mental restituída à saúde, você estará bem mais armado contra essa infelicidade. Aí Freud é trágico, é bonito, é lindo. Né? Aí a gente tem aí o grande Freud. Né? E esses dois Freuds vão ter a obra toda, e por isso que eu coloquei isso. Né? Vou sempre fazer trazer um problema da obra, trazer a solução que o próprio Freud está colocando ali. Tá? Quando ele não colocar, eu digo onde é que vai ter uma melhor solução. Mas, né, sempre fazendo esse contraponto, para a gente não cometer os mesmos equívocos de 1895. É muito ruim você pegar alguém hoje cometendo equívoco de 1895. Né? É de uma pobreza mental sem limites. Gente, obrigado. Até a próxima.